saindo da parte militar, tem agora um monte de coisas interessantes aqui do ponto de vista econômico e diplomático, né? Ontem a gente falou sobre a Rússia anular o reconhecimento da independência da Lituânia, né? A Lituânia é esse país aqui próximo, é um dos países bálticos. Esse país aqui foi o primeiro a fazer independência, coisa e tal, e a Rússia revogou essa independência. Lógico que isso não quer dizer nada, é só papel, não vai fazer nenhuma diferença, mas daí os ucranianos contra-atacaram também e Kiev anulou Moscou, né? Então, em 1147, o príncipe Volodymyr, que era o comandante de Kiev em Rus, criou o Principado de Moscou, uma cidadezinha que era lá longe, era uma fronteira, uma coisa secundária na época, depois disso, com a invasão mongol, o Principado de Moscou cresceu, acabou justamente porque era meio que subserviente aos mongóis, eram vassalos mongóis, e esse Principado de Moscou, que depois foi crescendo e virou a Rússia, né? Então, a Kiev emitiu um decreto cancelando a criação de Moscou em 1147. Então, acaba a Rússia, pode fechar as portas. É lógico, é da mesma forma, é só papel, não quer dizer nada, não vai mudar nada. Mas é aquele negócio, né? Já que fizeram com a Lituânia, por que não fazer com Moscou, né? Outra notícia interessante foi que os ucranianos hackearam uma estação, uma das principais estações russas de rádio, e passaram a tocar o hino nacional ucraniano e músicas anti-guerra, né? É curioso isso daí, tá? Aqui a BFM 93.6 lá na Rússia. Uma outra coisa curiosa que aconteceu foi que o Putin cancelou ou adiou a maratona de telefone dele pela primeira vez em 18 anos. O que é isso? É um programa chamado Direct Call, que o Putin faz desde 2001 com os russos lá, né? Então, um determinado dia de junho, ele marca todo ano isso, uma data em junho. A data marcada esse ano era 9 de junho, e ele fica no telefone e qualquer russo pode, em tese, ligar. A gente sabe que deve ter acordo, ele não deve ser qualquer russo que pode ligar e falar qualquer coisa. Eles devem pré-selecionar, filtrar as chamadas, mas de qualquer forma o programa funciona assim. Você pode ligar e falar com o Putin, né? E isso é um programa que depois fica aberto no rádio, você pode ouvir a conversa do pessoal russo com o Putin, coisa e tal. A ideia é justamente estreitar os laços do Putin com a população russa, mas a gente sabe como é que funciona isso, é tudo filtrado por call center e coisa e tal. De qualquer forma, o ponto é, desde 2001, o Putin faz esse programa religiosamente todo mês de junho, e esse ano estava marcado para o dia 9 de junho, e ele adiou, cancelou esse programa, segundo dizem algumas pessoas, porque ele precisou de cuidados médicos urgentes, né? Então, o que está dizendo aqui o pessoal, isso é preciso tomar um pouco de cuidado, porque esse canal General SVR do Telegram é um canal, eu estou inscrito nele, eu vejo muita coisa lá, mas ele é um canal meio sensacionalista. Pode ser que... Dizem que ele tem informação inside lá do Kremlin, que ele sabe o que acontece lá, mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas sobre a veracidade disso daqui. Mas segundo esse canal, ele adiou porque ele teve uma reunião com os militares de 1h30 por videoconferência, e após a reunião, ao se levantar da mesa, o Putin se sentiu um forte mal-estar, fraqueza, tontura, ele precisou de cuidados médicos urgentes. E isso foi o que teria feito o Putin adiar esse programa Linha Direta esse ano, né? Tomara que seja sinal do Câncer ganhando, estamos torcendo por você, Câncer, mas eu vou ser sincero com vocês, eu não levo muita fé nesse canal não, então vamos tomar com o devido cuidado, né? Bom, uma outra coisa curiosa foi a retomada da produção de carros na Rússia. A Lada retomou a produção de carros na Rússia, né? É lógico, a notícia está em russo, eu não consigo entender russo, mas vale a pena a gente dar uma lida nisso daqui, porque mostra o quão precário está a indústria lá na Rússia neste momento. Então, como eu também não consegui traduzir isso aqui dentro do Brave, eu abri aqui no Chrome a versão da notícia com a tradução automática para o português. Lembra, isso aqui é tradução automática, então pode ser que o texto não esteja muito perfeito, né? Diz a notícia que a Avtovaz, que é a fabricante do Lada, né, do carro Lada, ficou parado a partir de 5 de março, as duas fábricas que ela tem, em Togliatti e Izhevsk,
ficaram paradas desde 5 de março devido à falta de componentes, né? Ou seja, não tinha componentes para operarem o carro. Mas aí depois parece que eles conseguiram alguns dias ligar a esteira de trabalho, de produção, fazer alguma coisa, mas sempre fazia em forma esporádica, porque não conseguiam componentes para fazer de forma completa, né? Parece que agora, finalmente, agora em junho, teve tempo ocioso também, mudaram para uma semana de trabalho de 4 dias, olha que beleza para os trabalhadores lá, né? E agora conseguiram começar a fazer a produção do chamado Lada Classic 22 Anticrise. É uma versão sem airbag, sem ABS, sem módulo Era GLONASS, eu confesso que eu não sei o que é isso. Ou seja, é o carro básico, o mais básico que eles têm, ainda tirando um monte de coisa, é o que eles estão conseguindo produzir neste momento. Não falaram ainda qual o preço que isso vai sair, né, da fábrica, né? Mas parece que tem pelo menos molduras coloridas, retrovisores elétricos e direção elétrica. Então tem alguma coisa. É um carro com motor de 1,6 litros, 90 cavalos. Só 90 cavalos, 1,6 litros, realmente. Enfim, e o ponto importante que eles falam aqui é que esse carro se tornou o carro novo mais popular no mercado russo nos primeiros 5 meses do ano. Ou seja, vendeu 20 mil unidades. Só que isso, que é o carro que virou o mais popular no mercado russo, vendeu 65 menos que no mesmo período de 2001. Ou seja, não é que aumentou a procura por Lada, não. É que ela caiu menos, porque os outros não estão conseguindo fabricar nada, né? A Kia Rio também teve diminuição de unidades vendidas. O Lada Vesta, que é um outro carro, teve também diminuição de 56%. Ou seja, você pode ver que a indústria automobilística russa está desmanchando, né? E mesmo essa linha de produção aqui, a gente tem informação que já parou de novo, tá? Eles começaram a produzir, mas de novo tiveram problemas de falta de peças e estão estudando outras formas de obter essas peças para continuar a produção. Isso mostra bem o quanto vai machucar as sanções lá na Rússia, né? Ao passo que as empresas que saíram da Rússia para justamente botar uma posição política, dizer que, olha, não quero ligação com um país agressor dessa forma, elas estão sendo recompensadas no mercado de ações. O mercado de ações não está muito bem, todo mundo está caindo, mas essas empresas estão caindo menos, justamente porque restou aí uma base de uma imagem positiva em função disso, né? O risco, o custo que elas tiveram para sair da Rússia está compensando no final das contas, é bom saber disso. Bom, outra coisa curiosa é a Força Aérea Russa, ela está precisando recorrer a financiamento coletivo, a vaquinha virtual para receber equipamentos básicos, né? Então, a gente pode ver aqui Makita, né? Serra, furadeira, chaves diversas, tudo isso obtido justamente através de vaquinhas de ajuda de pessoas e coisa e tal. Mas o mais curioso dessa história toda, teve também essas maquininhas aqui, né, esses carrinhos de elevação, mas o mais curioso dessa história toda é que muito do material que acabou sendo doado para a Força Armada Russa, para a Força Aérea Russa, provavelmente era material que já era disponibilizado para as forças russas mesmo, né? Como a gente vê aqui, o Chris O está fazendo essa thread aqui mostrando o problema da corrupção no exército russo. A gente sabe que existe muito isso, né? Tem inúmeras indicações disso. Muita gente, muitos dos fornecedores russos, muito dos pessoal de logística russo pega o material e vende no mercado. Então o que acontece é uma coisa muito curiosa, né? O governo compra o material, envia para a Força Aérea, esse material é desviado, é vendido no mercado, aí os cidadãos russos têm que fazer uma vaquinha para comprar de novo esse material para mandar para a Força Aérea novamente, né? Coisas da política russa e coisas da corrupção russa, né? E bom, para terminar aqui, essa reportagem, essa coluna que saiu na Time, é bem interessante e fala sobre a guerra na Ucrânia está virando o Vietnã do Putin, né? O que foi a Guerra do Vietnã? A Guerra do Vietnã foi exatamente isso. Os Estados Unidos entraram lá achando que teriam superioridade, conseguiriam derrotar o Vietnã com muita facilidade,
e no final das contas se viram empacados numa guerra que eles sabiam que não tinham como ganhar. Não é que os americanos foram derrotados pelo Vietnã, eles na verdade desistiram em determinado momento, viram que estavam jogando uma montanha de dinheiro ali, estavam sendo criticados, não estavam conseguindo avançar nada, no final das contas melhor deixar para lá. Foi o que eles fizeram e é o que ele acredita que Putin vai ter que fazer, vai ser a decisão que Putin vai acabar tendo que tomar em algum momento. Deu ruim, vou ter que tirar as tropas. Eu não duvido não. Eu acho que vai acabar sendo alguma coisa nesse sentido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo